Olá, pessoas. Prepare o seu café aí, ou prepare a sua garrafinha de água. Se esse assunto te interessa, a gente vai bater um longo papo. E a gente vai conversar hoje sobre a sexualidade na Bíblia. Tanto a sexualidade heterossexual, a sexualidade bissexual e a sexualidade homossexual. E a gente vai conversar tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E a gente vai se pautar aqui pela honestidade com a Bíblia, com a teologia e a honestidade com a religião. A gente tem percebido que a religião, principalmente, usa muito a desonestidade com a Bíblia, com a teologia e com a própria religião. Então, prepara o teu coração aí, prepara o teu chá, o teu café. Se esse assunto te interessa, se você é cristão, se você é uma pessoa que ama a Bíblia, ama o Evangelho, esse assunto te interessa. Se você é alguém que não se interessa por esse assunto, está apenas curioso, fique à vontade. Se você é um heterossexual, se você é um bissexual, se você é homossexual e você não se identifica, você não tem empatia com a fé cristã, com o Evangelho, esse vídeo não é para você. Se você é heterossexual, bissexual, homossexual, não é para você. Agora você é heterossexual, ou você é bissexual, ou você é homossexual, e você se identifica com a fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, com a fé cristã, esse vídeo é para você. Então, a gente vai começar a conversar honestamente, sem nenhuma desonestidade, com a Bíblia, com a teologia e com a religião. Então se prepara aí, seu café, o seu chá, sua água, e vamos começar. Até trouxe uma caneta aqui, tem umas anotações, vou passar assunto por assunto. Então, eu queria começar falando sobre um versículo da Bíblia que diz em Oséias 4,6, que fala assim: o meu povo perece. O que é perecer? Morrer. Morrer. Perecer é morrer. O meu povo morre por falta de conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento, o apóstolo Paulo já diz, você é levado por qualquer ventos de doutrinas. As pessoas te convencem. Porque a Bíblia você consegue pegar um texto, tirar do contexto e você faz um pré-texto, né? Você pega uma coisa que você quiser. Você defende o que você quiser através da Bíblia. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então, eu estou pautando aqui hoje na heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. E eu vou usar duas Bíblias. A Bíblia de Jerusalém, que ela é feita por teólogos, né, de Israel, então uma Bíblia muito respeitada. Ela, para você ler no dia a dia devocional, ela é meio densa, ela é meio tensa, assim, não é muito agradável, mas para estudar é uma das melhores Bíblias. E a outra Bíblia que eu vou estar usando também como referência aqui, tanto a Bíblia e tanto os comentários dos teólogos que tem nessas duas Bíblias, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia de Oxford, né, que é a Universidade de Oxford. Para quem não sabe, Oxford é a universidade mais antiga do mundo, né? Acho que 1096, eu não lembro, mas é a mais antiga. Então assim, vamos começar aqui. A Bíblia, ela é 100% falando de sexualidade, tá bom? A Bíblia fala de comportamento da alma, de várias coisas, mas nós vamos conversar sobre a sexualidade heterossexual, bissexual
e a sexualidade homossexual. A Bíblia, ela é 99,9%, eu coloquei 100% aqui, mas ela é 99,9% heterossexual. O assunto da Bíblia sobre sexualidade, ela é 99,9% heterossexual. Ela fala de um homem e de uma mulher. É isso que a Bíblia fala. E que interessante, a Bíblia, 100% dela, ela não fala de lesbianismo, de lésbica. Não tem a sexualidade das mulheres lésbicas. A Bíblia não fala nada desse assunto, nada. E a Bíblia tem, para espanto de alguns agora, provavelmente, a Bíblia só tem quatro passagens que fala de homossexualidade. 4. Na verdade tem 5, mas só é usado 4. E a gente vai, depois daqui a alguns minutos, passar por ela. Então, como eu deixei claro, eu quero deixar claro agora, reafirmar, toda vez que eu lembrar eu vou reafirmar, esse vídeo é para heterossexual, bissexual, homossexual que se identifica com a fé cristã. Você é ateu, você é um bandista do candomblé, você é de, sei lá, de religião matriz africana, você é kardecista, você é um budista, não sei se eu falei budista, você tem uma outra religião, ou você é ateu, agnóstico, esse vídeo aqui não é para você. É para quem é heterossexual, bissexual, homossexual, que se identifica com a fé cristã. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, que é muito difícil, parece simples a palavra que eu vou usar aqui, mas é muito difícil. É muito difícil ter honestidade com a Bíblia, com a teologia e com a religião. A gente sempre é tendencioso, a gente sempre é manipulador para aquilo que eu já acredito. Como eu disse, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. O que você quiser defender na Bíblia, você defende. Se você quiser defender hoje escravidão, você defende. Se você quiser defender comprar uma mulher como escrava, a gente vai falar isso, você consegue. Se você quer defender apedrejar alguém, você consegue. O que você quiser. Eu quero vender o meu filho como escravo. Eu quero usar a Bíblia para argumentar isso. Você consegue. Eu quero ser racista, eu quero ter preconceito de raça, de religião. Você consegue. Então, assim, se você não tiver honestidade com a Bíblia, com a teologia e com a religião, você vai manipular para onde você quiser, para onde você é tendencioso. Então, a maioria dos evangélicos, os católicos nem tanto, mas a maioria dos evangélicos, eu quase vou dizer 99% é muita gente, 90% dos 80, 90, eu não sei, não vou falar uma porcentagem para não parecer que eu estou sendo tendencioso, como eu estou criticando ser tendencioso. Interpreta a Bíblia de forma literal. Então tá um texto lá, ele interpreta de forma literal. A minha interpretação bíblica e teológica vai ser a interpretação teológica crítica histórica. Existem várias linhas teológicas, várias. Se você fizer teologia na Assembleia de Deus, vai ser uma linha teológica. Se você fizer na Metodista, na Batista, na Igreja Presbiteriana, no Mackenzie, que é a faculdade, vai ser uma linha teológica. Todas têm uma tendência, são tendenciosas para algum viés, algum lado. Então a minha teologia aqui é a crítica histórica, ou seja, a teologia crítica histórica, ela acredita que o texto, ela tem um contexto, ela foi escrita por um determinado grupo de pessoas ou para uma determinada região, para uma determinada situação. Então a teologia crítica histórica é isso, ela respeita o momento que foi escrito, para quem foi escrito, qual a situação que ela foi escrita, tá bom? A Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia comentada de Jerusalém, e a Bíblia da Universidade de Oxford, tanto os comentários principalmente.
Então, lembra que eu falei, o meu povo perece por falta de conhecimento? Então, assim, se você não entender, se você não for honesto com a Bíblia, você consegue manipular para onde você quer, para onde você deseja. Então, por exemplo, quando você lê alguns salmos que fala assim, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o texto original no hebraico, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego e algumas partes em aramaico. Então, quando você lê lá, o Senhor é minha força, minha fortaleza, no hebraico original, se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, vai estar escrito assim, o Senhor é o meu chifre, a quem temerei? Se eu for ler esse texto, eu não vou entender, o Senhor é meu chifre, a nada temerei. O chifre, na cultura hebraica dos judeus, o chifre era força, era poder. Então, quando Samuel vai lá ungir a Davi, rei de Israel, ele leva um chifre com azeite. E lá ele unge a Davi, o novo rei de Israel. O chifre era um símbolo, uma força era um símbolo de força e de poder. Então, a gente tem que ter honestidade com a Bíblia. Senão você consegue manipular as coisas. Quando você vai assistir um filme, o filme é dublado. Eu sempre gosto de assistir filmes dublados, gosto, mas sempre com a legenda. Porque muitas vezes a dublagem ela precisa encaixar na boca e também tem que ser uma forma que as pessoas entendem. Às vezes muda o contexto do que a pessoa lá no filme, por exemplo, ou na série que você está assistindo quer dizer. Então é a mesma coisa, né? Muitos textos da Bíblia, eles são interpretados de uma forma que possa ser contextualizado para nós entendermos. Deus é o meu chifre e ninguém vai entender, vai ser muito complicado. Você vai ter que pegar algum livro de estudo, dicionário hebraico para entender. Então, você traduz como força. Então, você tem que sempre ter esse entendimento. Por isso que eu sempre falo, eu estou reafirmando aqui, você não pode ter desonestidade com a Bíblia, nem com a teologia, nem com a religião. Então, a gente tem que entender uma coisa, né? Todo religioso, é difícil abrir mão da religião. É difícil abrir mão de ser religioso. Por incrível que pareça, se você for estudar os evangelhos, Jesus foi morto, né, crucificado e morto pelo Império Romano, ok? Era que mandava lá no mundo todo daquela época e mandava ali em Israel. Só que quem levou Jesus Cristo para ser morto não eram os romanos nem ligavam para Jesus. Achava só mais um pregador lá, tal, nem ligava para ele. Pilatos chega a falar, eu não vejo neste homem crime algum. Pilatos faz o símbolo lá de lavar as mãos. E os religiosos da época, que eram os fariseus e os saduceus, falam, se você não matar esse homem, você é contra César, que era o grande imperador. Foi os religiosos que levaram Jesus para ser crucificado e morto. Então, uma coisa que você precisa entender, o religioso também é sincero. Às vezes você é sincero com uma coisa, e ser sincero não significa que você está certo. A gente tem uma tendência a confundir sinceridade com verdade, sinceridade com honestidade. Eu posso estar 100% sincero e 70%, 50% verdadeiro e honesto. Eu posso estar sendo desonesto nisso e posso estar sendo errado em uma questão. Então foram os religiosos que entregaram Jesus para ser crucificado. Então você precisa entender isso, o religioso também é sincero. Então quando o religioso fala um monte de coisa sobre sexualidade, sobre bissexualidade, sobre homossexualidade, ele fala com sinceridade. Mas ele é desonesto em muitas coisas com a Bíblia, com a teologia e com a religião que ele pratica. Então, sendo honesto com todos aqui, não querendo ser desonesto em nada, com a Bíblia, com a teologia e nem com a religião. Não existe na Bíblia um casamento que se quer homossexual ou bissexual. Todos os casamentos que tem na Bíblia são casamentos heterossexual. Não existe. A Bíblia não legitima. A Bíblia não confirma um casamento ou bissexual ou homossexual. Os casamentos da Bíblia são todos 100% heterossexual.
Aí você vai me dizer o que então? Então a Bíblia é contra os homossexuais, contra os bissexuais. Não, não é isso que eu estou dizendo mesmo. Não tem também na Bíblia? Não tem. Não tem na Bíblia. Olha o que eu estou falando. Não tem na Bíblia nenhum casamento por amor. Não existe na Bíblia nenhum casamento por amor. Assim como não tem um casamento homossexual, não tem um casamento bissexual, não tem na Bíblia um casamento heterossexual por amor. As mulheres, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia inteira, as mulheres eram compradas diante dos seus pais. As mulheres eram uma mercadoria, as mulheres eram um produto. Então o homem precisava comprar. Até quando o rei Saul, por exemplo, numa ocasião, oferece a filha dele para Davi casar, ele fala, quem sou eu, meu senhor, para casar com a filha do rei? Porque ele tinha que pagar um valor lá, alguns chamam de dote, né? E ele fala, eu não tenho. E aí Saul fala, não, faz uma fofoquinha aí, fala para ele que ele não precisa pagar não, tal, não sei o quê. E aí Davi se empolga e casa com Mical. Mas antes de casar, não era Mical, era uma outra filha. E aí ele passa para uma outra pessoa, depois acaba dando Mical para ele casar. Então a mulher era comprada. E um homem que tinha dinheiro, ele podia comprar quantas mulheres quisesse. Depois, Davi vira rei, ele tem várias e várias esposas, né? Salomão chega a ter o absurdo de 700 mulheres casadas e 300 concubinas, ou seja, uma concubina era só para ter sexo. As mulheres casadas era para ter uma aliança. Então, lógico que esses casamentos de Salomão, muitas vezes era só para ter alianças de reinos, né, de país, com o Salomão casar para ter aliança com outros países. Então, assim como não tem na Bíblia um casamento homossexual, não tem um casamento bissexual, 100% dos casamentos são heterossexuais, mas não tem amor. É tudo por compra. A mulher é um produto. Tem um casamento por amor. Jacó se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por ela. E aí, porque ele precisava pagar por Raquel. Quando ele termina os 7 anos trabalhando para o seu sogro Labão gratuitamente para pagar, na lua de mel ele casa, tudo bonito, ele era apaixonado por Raquel, Raquel era apaixonada por Jacó. Na lua de mel, ele enche a cara lá, bebeu pra caramba. Quando ele acorda, ele não vê Raquel, ele vê Lia. Ele teve a sua lua de mel com uma outra mulher, que era Lia, irmã de Raquel. Aí ele vai reclamar com o sogro Labão. O que você fez, meu? Você colocou a sua outra filha. Ele falou, aqui é costume nosso casar primeiro a filha mais velha, depois a mais nova. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Trabalhou 14 anos para ter um grande amor. Foi casamento por amor? Foi. Mas ele teve 2 mulheres. Então não tem casamento por amor. Outra coisa sobre sexualidade heterossexual. Não existe, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, honestidade com a Bíblia, honestidade teológica, honestidade com a religião. Não tem proibição do sexo antes do casamento. O que existe, a mulher era um produto. Então a mulher como um produto, ela tinha que casar virgem. Então as mulheres quando casavam, elas na lua de mel, elas colocavam um lençol branco. Por que um lençol branco? Porque quando ela fosse ter a primeira relação sexual dela, ia romper o ímen dela, e quando rompe o ímen da mulher na primeira relação sexual, sangra. E aquele lençol branco ficaria manchado de sangue. E aquela mulher faria o quê? Ela guardava aquele lençol. Porque um homem poderia anular um casamento e pedir o seu dinheiro de volta se ele acusasse a mulher dele que não era virgem. Descobrisse, eu descobri que ela não era virgem. Aí a mulher trazia o lençol, apresentava ao sacerdote e dizia, tá aqui, ó, a prova de que ele teve a primeira relação sexual comigo e eu era virgem. Então ela guardava o lençol, porque ela era um produto. Então não existia, os homens se prostituíam. Aí nós falamos o quê? Por um jovem, por exemplo, não ter relação sexual antes do casamento. Não só um jovem, pode ser um homem adulto, pode ser um homem hoje que é muito comum, divorciado, ou mesmo viúvo. Você não pode ter relação sexual antes do casamento. Aí falamos o quê? Você não pode cair em fornicação,
e pegamos um texto do apóstolo Paulo em Coríntios, não pode abrasar. Fora esses dois textos, não existe nada na Bíblia dizendo que não pode ter relação sexual antes do casamento. Não existe. Aí só pega esses dois textos. Fornicação, se você pegar na Wikipedia, né? Qualquer dicionário aí, fornicação. Fornicação vem da palavra fornes. Era um arco. Fornes era um arco que tinha lá em Roma, por exemplo, onde as prostitutas ficavam. E os viajantes, os comerciantes, os homens iam ali mesmo, naquele arco, com aquela mulher de pé, e tinha uma relação sexual, tinha sua ejaculação, e ali fazia o sexo. E aí Paulo, ele critica isso, tipo, ó, isso é fornicação, está se prostituindo. E aí quando Paulo também fala para melhor casar do que abrasar, Paulo está falando para ser celibatário. Paulo era celibatário. O que é o celibatário? Não tem relação sexual antes do casamento. Eu sou há 3 anos celibatário, eu não tenho relação sexual antes do casamento. Isso é um dom que você recebe de Deus. Isso não é uma imposição, né? Então, Paulo, ele tinha um dom de celibatário. E Paulo fala, ó, é melhor estar assim como eu estou. Ou seja, celibatário, solteiro, do que casar. Porque o casado se preocupa com a mulher e com as suas angústias, com esse mundo, e não se preocupa com a obra, com o reino, com o evangelho. Só que aí ele começa a falar, mas se você já falou que vai casar com essa mulher, tal, não sei o quê, se você não pode se conter, se você tem muito desejo, então é melhor casar do que viver aí. Ah, eu quero ser celibatário, mas daqui a pouco tá transando, tá não sei o quê, porque você não aguenta. Então é melhor casar. É isso. Mas tirando esses dois textos, não existe texto nenhum. Lembra que eu falei no começo? Honestidade. Sem desonestidade com a Bíblia, com a teologia e com a religião. Agora, eu casei 2 vezes. Sou divorciado 2 vezes. Eu não transei antes do casamento. Eu não transei. Porque a minha consciência, eu vou estar falando no final sobre consciência do Evangelho. A minha consciência não me permitia. Eu não queria. Isso não significa que eu não namorei, que eu não beijei muito, né? Que minhas mãos não passou por todos os corpos, né? Por todo o corpo na época namorada e noiva que eu tive, e elas no meu corpo também. Mas eu tinha uma opção de não querer ter uma relação sexual. Elas até queriam, mas eu não queria. Era uma coisa da minha consciência. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a teologia diz. É o que a religião diz. Toda igreja, acho que quase 100% eu posso falar, direciona os namorados, os noivos a não ter relação sexual. Aí se você quer obedecer a tua igreja, ok, normal, tá certo, faz isso e tá tudo bem. Mas não é o que a Bíblia diz, não é o que a teologia diz, não é o que a religião diz. Eu casei sem transar. De boa, tranquilo. Tranquilo assim, né? É difícil, mas era a minha consciência do Evangelho. Se um dia eu for namorar hoje e querer casar, provavelmente eu não vou querer transar antes do casamento. Eu quero transar só quando casar. Mas isso sou eu, não é a Bíblia, não é a teologia, e é a religião. Ok? Então não tem proibição. Por exemplo, nos 10 mandamentos está lá, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. No mesmo mandamento, não cobiçará a mulher do teu próximo, está lá. Não cobiçará o jumento, não cobiçará a casa. A mulher era um produto, era um objeto. Então não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o jumento, não cobiçarás nada. Não cobiçarás as coisas, a casa. Não existe nos 10 mandamentos, por exemplo, mulher, não vai cobiçar o marido da tua próxima. Não existe esse mandamento, porque a mulher era um produto. Então, não existe um casamento homossexual, não existe um casamento bissexual, e não existe um casamento heterossexual por amor, e não existe teologicamente, nem na Bíblia, a proibição do sexo antes do casamento. Agora, vou falar um pouco diretamente agora para os bissexuais e para os homossexuais, tá bom? Em Levítico fala, né, que um homem não se deitará com outro homem. E aí esse é o texto que se usa para falar que Deus, né, que a Bíblia, que a teologia, que a religião proíbe, Deus condena, não quer o sexo entre os homossexuais e os bissexuais, né? Só que esse texto só existe em Levítico.
Não tem mais nenhum outro na Bíblia. No Velho Testamento, para ser mais exato, né? Por que esse texto está falando para um homem não se deitar com um homem e está falando só em Levítico? Se você estudar um pouco a Torá, que são os 5 primeiros livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é a Torá. São os 5 primeiros livros da lei. Levitas era uma tribo, né? Israel tinha 12 tribos. Uma das tribos era Levi, a tribo de Levi. As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, que depois Jacó se tornou Israel, ele virou Israel de Deus, e ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos, Rubem, Judá, Isacar, Zebulon, Naphtali, e chegou Levi. A tribo de Levi foi a tribo que foi consagrada a Deus para cuidar do tabernáculo, quando o povo vivia no deserto, e depois quando o povo entrou na terra prometida, a tribo de Levi, quando Salomão, por exemplo, construiu o templo, foi a tribo de Levi que cuidava do templo. Eles não tinham herança na terra, eles eram espalhados pelas 11 tribos, pelas 12 tribos, porque eles cuidavam do templo, quando Salomão construiu o templo, e antes do templo era o tabernáculo, né? Eles cuidavam do tabernáculo, montar, desmontar no deserto, preparar tudo. Então, havia nos países vizinhos, era muito comum uma coisa chamada prostituição cultural. O que era prostituição cultural? Homens e mulheres. Eles, para se relacionar com seus deuses, eles se transavam, tinham relação sexual com essas prostitutas, tanto mulheres, e esses prostitutos cultuais. Então, quando Moisés está escrevendo isso, ele está dizendo, ó, não vai ter aqui prostituição cultural. Porque no mesmo texto, no mesmo capítulo, no mesmo livro, fala que não podia misturar os tecidos da roupa, né? A minha camisa aqui é 90% algodão, acho que 10% poliéster. Eu tô com uma calça jeans, eu tô misturando os tecidos, não podia misturar os tecidos. Não se podia comer carne de porco. Eu já comi carne de porco. Hoje eu sou 80% vegetariano, raramente eu como carne. Então, não podia comer carne. Um monte de proibições que hoje nós cristãos deixamos para lá. Então, o livro de Levítico está falando especificamente para os levitas e a respeito do culto para Israel. Outra passagem que é muito usada é sobre Sodoma. Sodoma acontece o seguinte, Abraão está um dia em casa, aparece 2 anjos lá, aparecem anjos. E ali é uma teofania. O que é uma teofania? É a aparição do Cristo, não Jesus, mas o Cristo eterno, antes de se encarnar como Jesus, lá, filho de José e Maria. Aparece, Abraão se prostra e o adora, então é uma teofania. Os anjos não aceitam a adoração. Quando anjos aparecem na Bíblia e os homens vão adorar, os anjos falam, há uma passagem que o anjo fala, levanta, porque somente a Deus adorar. Né? Então, o que acontece? Abraão se prostra para esse anjo e o adora. Aí o anjo fala que ele vai ter filho. Aí Sara está numa tenda, numa outra tenda. Sara começa a rir. Tipo assim, eu sou velha, como é que eu vou ter filho? Ela só pensa isso e faz um... Aí o anjo fala para Abraão, por que Sara ri? Aí Sara vem lá do lado da tenda e fala, não, meu senhor, eu não ri. Aí o anjo fala, você riu sim, você riu no seu interior. Então era o próprio Cristo ali, o próprio Jesus, né? Uma teofania. Ele tinha consciência que mesmo na outra tenda, Sara estava rindo. E aí o anjo fala que ele está indo para Sodoma, para destruir Sodoma. Porque a perversão, porque a maldade de Sodoma chegou até o céu. E aí Abraão faz uma intercessão, mas se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? O anjo fala, não vou destruir. Aí Abraão continua a falar, mas não fique irado, se tiver 40, não vou destruir. 35, 20, não fique irado, meu senhor. Se tiver 10, o anjo fala, não vou destruir. Aí quando o anjo chega lá, são 2 anjos, quando os anjos chegam lá, Ló está na porta da cidade. Ló também se prostra e o adora, provando que é uma teofania ao próprio Jesus, é o próprio Cristo, né? E aí se prostra e leva os 2 anjos para dentro da sua casa. Quando os anjos estão lá comendo, que Ló serve eles, os homens daquela cidade de Sodoma, tanto os mais velhos, tanto os mais jovens, bate na porta e fala, Ló, traga esses homens para fora, para que nós abusemos dele,
para que nós tenhamos uma relação homossexual. Nós vamos abusar deles, é ter uma relação homossexual. Olha que interessante. Sabe o que Ló fala? Ló fecha a porta e fala: não, meu senhor, não faça isso. Eu tenho 2 filhas virgens. Se aqueles homens fossem homossexuais, Ló não ia oferecer as 2 filhas virgens. O que estava acontecendo ali era o seguinte: havia uma lei que existe até hoje em alguns países árabes. Eu não sei identificar qual, mas se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver. Havia uma lei que chamava Lei da Hospedagem. Então, quando você recebia alguém na sua casa, aquela pessoa era responsabilidade sua de você proteger, guardar, alimentar e cuidar daquela pessoa. A Lei da Hospedagem. O autor de Hebreus fala: muitos sem saber hospedaram anjos. E aí Ló fala: não, meu senhor, não faça isso. Não faça isso. Eu dou minhas 2 filhas virgens, mostrando outra coisa. A mulher não tinha valor nenhum. E olha como era sério essa lei da hospedagem. Então, Ló fala isso. Só que eles não querem saber. Eles falam: não, nós não queremos esses homens aqui. E por que eles queriam abusar? Eles faziam isso desde os homens mais velhos aos mais novos. Não era pelo sexo. Era porque eles eram perversos, eram avarentos. Quando você lê em Ezequiel, tem até anotado aqui, eu anotei, Ezequiel 16, 49 e 50, Deus, quando vai recriminar, repreender Israel, fala: vocês estão se tornando como Sodoma, vocês estão sendo perversos, vocês não estão recebendo as pessoas, vocês estão sendo avarentos, vocês estão sendo miseráveis, vocês só estão pensando em comer, em ter, em não ser. Nenhum momento Deus fala que eles estão querendo desejo sexual, tanto heterossexual, homossexual, bissexual. Não, é que ali era uma forma de mostrar para as pessoas: quando você vai lá em Sodoma, você entra lá, eles abusam de vocês, eles estupram. É como é hoje, até hoje no Iraque, é assim. Iraque é onde é Sodoma, né? Onde que era Sodoma é Iraque hoje. Quando foi Saddam Hussein lá invadido lá, tem até um nome, eu tinha anotado, mas eu esqueci, que Saddam Hussein ele praticava essa, vamos dizer, sodomia sobre as pessoas em forma de punição. Tem até uma passagem do filme Tropa de Elite, todo mundo assistiu lá, quando o Capitão Nascimento lá, acho que, não sei se é Capitão Nascimento, nem lembro mais, Tropa de Elite, mataram lá um dos caras que ia substituir ele, tá com muito ódio. Ele pega um jovem lá, para ele falar onde está o baiano, ele pega um cabo de vassoura. Ele ia penetrar aquele cabo de vassoura naquele jovem, para ele falar. O garoto fica tão apavorado que ele fala: olha, está em tal lugar. Então era muito comum como uma forma de violência, não era prazer. Uma pessoa, quando chega na prisão e ele chega lá como estuprador, o que acontece com ele? Todos os homens têm que abusar dele. É uma forma de violência, porque algumas regras, algumas leis na prisão. Você não pode ser um estuprador, você não pode ser um cagueta. Se você caguetar, se você entregar alguém, você morre. Se você chegar na prisão como estuprador, você vai ser abusado por todos os presos. Por isso que eles têm que ficar em celas especiais. Quando tem rebelião, um dos primeiros lugares que os presos vão é lá, para estuprar, para abusar, como punição. Então, Sodoma é isso. Eles estavam indo contra a hospedagem, porque eles não queriam ninguém de outros países invadindo lá a cidade deles, que era Sodoma. E aí Ló levava muito a sério a lei da hospedagem, né? E aí aqueles anjos vai e segue aqueles homens e consegue sair da cidade, e aí eles vão e oram a Deus e cai fogo do céu. E aí tem até uma passagem interessante que a mulher de Ló olha para trás. Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Por que ela olha para trás? Porque ela gostava de lá, né? Ela amava Sodoma. E ela vira uma estátua de sal e aí Ló foge. Outra passagem é Romanos capítulo 1, que fala, né? Deixa eu tomar uma água aqui, irmão, que eu até cansei aqui. Eu falei que era para você se preparar com água, café, chá, comida. Dá uma pausa no vídeo aí, vai pegar alguma coisa. A outra passagem já vai para o Novo Testamento, que é Romanos capítulo 1, né? E quando você lê lá o texto, fala que havia uma perversidade sexual lá.
que a tal ponto que homens e mulheres mudaram o uso natural, tanto o homem transando, né, se relacionando sexualmente com o homem, e mulher se relacionando sexualmente com mulher. Aí Deus abandonou as suas perversões, e aí tem um monte de coisa lá, de maldições que Paulo fala que Deus está colocando.